Tem um tipo de pergunta que eu recebo com uma certa frequência. Na verdade, eu recebo essa pergunta com frequência, né, e vejo as pessoas comentando, né, os estudantes, afinal, eu lido com muitos estudantes de inglês, né, e eu vejo essa pergunta de se manifestar de diversas maneiras, né, que é como avançar no inglês mais rapidamente, né, ou avançar, ser capaz de dominar o idioma, né, se eu já estudo o máximo de tempo possível que eu tenho, faço o máximo possível de exercício, né, mas não consigo atingir esse objetivo, né? Não consigo atingir fluência ou não consigo atingir um nível satisfatório de conhecimento do idioma, né? Bom, então essa pergunta, né, talvez seja a sua, né, por isso que eu resolvi trazer aqui nesse formato de vídeo, e é uma das questões mais interessantes e acho que tem total relação com o fato de você avançar ou não, tá? E eu diria que isso depende muito do tempo que você investe fazendo determinadas tarefas em inglês. E isso está, obviamente, ligado à mentalidade que você tem, né, sobre o aprendizado de inglês. Tá? Eu vou colocar aqui, para explicar esse processo, né, 2 pontos de vista. Tá? O primeiro é uma mentalidade de estudar, né, para estudar línguas estrangeiras. Tá? Não é somente o inglês que aproxima o estudo do idioma das demais abordagens que nós temos com outras disciplinas, como matemática, física, química, né, história, geografia, né, mesmo nas disciplinas da área de humanas. Que talvez seja aquela abordagem de você estudar um determinado conteúdo, você estuda regras, normas, fatos e faz exercícios de fixação, né? Então, nós estamos utilizando uma abordagem, né, que é para um determinado tipo de conteúdo, né, e aplicando essa mesma abordagem, né, em uma habilidade, que é o idioma, né, uma habilidade de comunicação. Tá? Então, em primeiro lugar, é importante você transformar, né, ou tentar modificar esse conceito de estudo de idiomas, né, como você deve estudar os idiomas. Tá? Então, o primeiro ponto que você precisa avaliar é isso, né? Se você tem essa ideia, né, ou se a sua abordagem, a abordagem do seu curso, da sua escola, é aproximada, né, ela tem uma certa semelhança, né, com o estudo de outras disciplinas. Tá? Então, aquele mesmo modelo. O professor explica, ou você lê algum material a respeito e faz exercícios, né? Vamos resumir dessa forma. Tá? Aí você tem aquela sequência, né? Apresentação de conteúdo, exercícios, exercícios de fixação e até mesmo exercícios de revisão. Tá? Isso, digamos, vamos pegar para o outro lado, né? Eu teria que evitar tudo isso, né? E se eu evitar, né, o que eu devo fazer? Né? Vamos lá. A questão não é evitar isso, não é evitar esse modelo. Você pode estudar as regras, você pode estudar as estruturas de uma língua, assim como você estuda as estruturas da língua portuguesa. Né? É fundamental. A grande questão é que você precisa passar por um processo de aquisição do idioma. O idioma é importantíssimo você entender que ele é uma habilidade e você precisa aprender por meio da sua experiência com ele, da vivência que você tem com esse idioma. É como se eu tentasse ensinar você a nadar somente com aula teórica. Eu vou lá, faço várias aulas explicando como você pode aprender a nadar, e aí eu tenho a expectativa de que você vai poder pular na piscina e sair nadando, ou mesmo andar de bicicleta. Né? Vamos considerar alguém que nunca andou de bicicleta. Eu faço ali uma sequência de aulas teóricas, você faz exercício de fixação, de revisão, e aí você tenta andar na bicicleta. Né? Tenho certeza de que não daria muito certo, não funcionaria bem. Por mais que você assistisse, enfim, vídeos de outras pessoas nadando e outras pessoas andando de bicicleta. Obviamente vai ajudar muito para você copiar ali o movimento e etc. Mas é uma referência, um ponto de partida para você ter a sua própria experiência. Mas você não vai sair nadando bem ou sair andando de bicicleta simplesmente porque viu, assistiu e etc. Tá? Então, assim como essas habilidades, né, na língua nós precisamos do contato, da convivência. E é esse o ponto que normalmente
falta entre as pessoas. Por mais que as pessoas dediquem um certo tempo de estudos, né, digamos dessa forma, fazendo exercícios escritos, estudando regras, estudando gramática, memorizando tempos verbais, né, memorizando verbos irregulares, por exemplo, tá? Você precisa desse tempo de convivência com o idioma, né? Então, isso significa que, além do estudo que você faz, você precisa ter um tempo que talvez seja bem desproporcional, talvez muito maior, de experiência prática com o idioma, né? E isso implica a ideia de exposição ao idioma. Você se expõe mesmo à leitura, se expõe ao áudio ou até mesmo à fala, né? Obviamente nós temos diferentes formas de fazer isso, né? Hoje com a internet ficou muito mais fácil você ter esse tipo de interação, tá? Então você tem que ter essa simplesmente exposição, né? Ler bastante, ouvir bastante, ver as pessoas, é importante assistir, né? Tem muita informação na linguagem corporal, né, que nós conscientemente não sabemos que ela está sendo passada e que ela está sendo absorvida. Então tem que levar isso em consideração, sim, tá? Outro ponto, né, a quantidade de tempo tem que ser muito tempo, né? Então eu realmente, infelizmente, eu não sou adepto, né, e não sigo e não acredito, né, nas linhas, né, de aprender inglês em 3 meses, 2, sei lá, horas, tem minutos, tem de tudo, né? Realmente não dá. Nem a sua língua materna você aprendeu dessa forma, né? Então não vai ser um segundo idioma que você vai fazer assim, né? Os estudos que eu acredito, que eu levo a sério, que eu confio nas fontes, né? Digamos que a expectativa, né, seriam 200 horas de treinamento, estudo, exposição, né? São 200 horas para você caminhar de um nível para o outro, considerando os 6 níveis, né, do quadro comum europeu: A1, A2, B1, B2, C1, C2, tá? Então, se você fizesse um treinamento aí direto, né, intensivo, né, 10, 12 horas por dia, né, você realmente precisaria atingir essas 1.200 horas de contato, né, de treinamento. Então, isso sendo bem feito, né, tendo uma exposição ali adequada, um treinamento adequado, bem orientado, né? Ainda tem isso também, né? Tem também a questão da intensidade, né? Você pode ouvir alguma coisa, ver alguma coisa, mas não ter um envolvimento, não prestar atenção, né? Então tem que ter concentração, tem que ser, né? Tem que ter exposição, tem que ter frequência, tem que ter quantidade de tempo e tem que ser intenso, né? Você precisa viver aquilo ali de fato na hora que você faz, né? Então esse é o outro ponto, né? Então observe a diferença, né? Nós temos um modelo ali de estudos, né, onde o professor explica, o professor vai passar exercícios de revisão, e aí talvez você vá lá e vai fazer a prova. E o outro lado é exatamente esse: é você conviver, passar tempo com o idioma, né? Passar tempo ali, quantidade de horas, com uma frequência. Então, se você tem uma frequência de 3 vezes por semana, é um nível, né? Se você tem uma frequência de todos os dias, já é outro nível, já é outra coisa, né? O seu progresso já vai ser completamente diferente. Se você tem uma frequência de 2 vezes ao dia, né, manhã, tarde e noite, fantástico. Então, essa frequência é fundamental. Quanto mais você, né, melhora a sua frequência, distribui mais o conteúdo, um pouco de manhã, um pouco, por exemplo, à tarde, um pouco à noite. E tem diversos materiais, né? Aqui mesmo no canal eu falo muito disso. Falo de vários materiais com duração de 1 minuto, 6, 15, 20, 1 hora. E aí você pode adaptar isso de acordo com a disponibilidade que você tem ali. Mas é importante que você tenha essas doses de contato, principalmente de leitura e listening, né? É importantíssimo que você tenha isso, né? Então essa é a diferença, tá, do modelo ali de estudos que nós atribuímos, né, às outras disciplinas, às outras matérias, e esse modelo de imersão, né, o modelo de exposição. Quando nós estudamos ali as teorias de aprendizagem, de aquisição da linguagem, né, fala-se muito desse termo de exposure, que é a sua exposição ao idioma, tá? Então tem que ter isso. Se você não tiver essa parte,
por mais que você estude ou vá investir tempo nas outras ferramentas, você dificilmente vai ganhar aquele idioma ali como uma nova língua, né? Que é o processo de construção de um novo idioma para você se tornar bilíngue. Então, realmente isso não vai acontecer. Obviamente, isso se torna mais fácil quando você vai para um país de outra língua e lá você acaba, né, de certa forma, passando obrigatoriamente por essa imersão, né? Apesar de muitos passarem por isso, mas não têm contato com o idioma, né? Às vezes continuam em contato com a língua portuguesa e acabam não aprendendo nada, tá? Mas se você é colocado numa posição onde você tem muita exposição, naturalmente você aprende, né? Bom, agora entra a questão, quais são os recursos que nós temos, né? Eu estou no Brasil, eu não estou num país de língua inglesa. Então, quais são os recursos que eu tenho para criar esse processo de exposição além dos meus estudos? Então, vamos lá. Alguns são clássicos, muito básicos, não são, né, novidade alguma, que é a leitura e o listening, né? Reading and listening. Você precisa, em primeiro lugar, né, se possível, ler bastante. Obviamente, para quem já tem pouca frequência de leitura mesmo na língua portuguesa, pode passar um pouquinho de dificuldade com isso, né? Mas se você conseguisse criar um ritmo de leitura e diversificar o tipo de texto que você lê, você pode ler texto literário, você pode ler notícias, você pode ler um material da sua área de conhecimento, né? Enfim, até mesmo se você assiste a um filme ou um seriado com legenda e áudio, você está fazendo esse processo de leitura e listening, tá? Então é um meio de imersão, tá? É um meio fundamental e que você precisa trabalhar muito nele, dedicar muito tempo. A leitura, né? E a leitura tem materiais de diversos níveis, existem livros adaptados em níveis, nível A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nós temos sites na internet, aqui mesmo no canal eu falo de muitos assim. Mas aqui eu não vou apontar especificamente qual você pode fazer, né? Eu quero trabalhar mais essa ideia, esse conceito. Você precisa ter esse contato, né? Então, se você lê muita literatura, você vai ter contato com linguagem do cotidiano, o diálogo das pessoas, a descrição de muitas coisas. Aí você aprende adjetivos, substantivos, né? E é uma perspectiva ali mais próxima do que seria a fala do dia a dia, a fala do cotidiano. Se você lê notícias, né, se você lê jornal, revista, isso é excelente também, porque você vai ter contato com aquele tipo de informação que está ali na mídia, né? Então, esse é outro ponto importantíssimo. E tudo isso você tem como fazer com áudio, tá? Livros têm áudio, vários sites com texto e áudio, tá? Notícias com texto e áudio, tem vários sites assim também. E aí você pode ler, né? Você lê adaptado em nível, ou você lê, né? Tem abordagens que você pode ter algum tipo de enfim, facilitação ali, né, do texto para que você entenda, e aí você faz a leitura e faz a leitura com áudio, né? Esse é um dos princípios, né, de como eu trabalho com os meus alunos, como eu trabalho no meu curso, tá? Então, tudo isso é válido, né? Livros, filmes, seriados. Você pega o seu seriado, você assiste ele com áudio e legenda em inglês, e você pode fazer diversos processos, né? Se você faz questão de entender a série em português primeiro, então talvez, se você tiver paciência, assista lá com a legenda em português primeiro e depois tenta recapitular os episódios com os dois em inglês, tá? É um processo que você pode fazer, é uma maneira de criar o seu processo de exposição, né? Música também é bom, música é excelente, né? Você vai ouvir as pronúncias mais complicadas, mais difíceis. E eu diria que uma das melhores formas, né, de você aproveitar a música é você mais acompanhar o texto com o áudio, e você pode até tentar cantar junto. Você vai trabalhar tanto a parte fonética, né? Você vai perceber melhor ali os sons e você vai pronunciar também. Existe toda uma questão de movimento aqui da língua, dos lábios, enfim. Quando você emite os sons de consoante, vogais, etc., tem toda uma questão física envolvida, né? E que pode ser uma barreira quando você vai falar, né? Então, se você treina isso com música, você pode romper uma série de barreiras ali quando você faz esse tipo de treinamento, tá? Muitos gostam de traduzir música. É válido? Pode ser. Agora, se você fizer essa tradução, né, ou trabalhar com alguma tradução de música, você pode
utilizar essa tradução para você entender o original, e aí depois você vai dando foco somente no original e não na tradução. Porque aí você já entendeu e você vai ler e ouvir várias vezes. Ler, ouvir e cantar. Tá? Se você tem um livro com áudio, uma reportagem com áudio, você também pode ler. Ler, ouvir, né? Ouvir e repetir. E aí você vai trabalhando também já a sua fala. Por mais que você não esteja conversando com outra pessoa, interagindo, já é um estágio que você resolve, né? Que você treina. E essa preparação, né, é muito melhor que seja feita dessa maneira, você ouvindo frase e repetindo, por exemplo, né, do que você já ter que treinar diretamente ali na comunicação com uma pessoa. Você precisa de muito mais tempo treinando assim, ouvindo e repetindo, do que conversando diretamente com alguém, tá? Mas isso exclui a fala? Não, obviamente não. Você também precisa treinar a capacidade de buscar, de organizar a informação no novo idioma. Você precisa disso também, né? Então você pode tanto fazer da maneira como eu falei, ouvir e repetir para treinar a sua fala, ou como você também pode buscar mecanismos de conversação. Então hoje tem a internet, tem vários sites que você pode fazer isso. E se você conversa de forma escrita, num chat, né, ali num bate-papo, já é uma maneira de você trabalhar o seu output, né, não é exatamente a fala, mas você está colocando as ideias ali, expressando ideias no outro idioma. Isso é importante. Agora, obviamente, existem redes, né, que permitem que você caminhe para esse lado. Você pode fazer amizades, conversar com as pessoas, né, e é importantíssimo você atingir esse nível de interação, né, e conseguir conversar com pessoas, né, adiante, tá? Vamos lá. E o writing? O writing também faz parte dessa interação, desse treinamento, dessa exposição? Sim, também é uma atividade importantíssima, né? Quanto mais você escreve, melhor, né? Quanto mais você lê, melhor você escreve, tá? E uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é que, por exemplo, o estudo de gramática, ele é muito bom quando ele é associado ao seu estudo da escrita. Então, se você vai se preparar para um exame internacional, vai fazer Cambridge, IELTS, TOEFL, algum desses, e você está ali preparando os seus essays, né, as suas redações para fazer o exame, é muito mais lógico o estudo de gramática, porque você precisa de determinadas estruturas ali que você vai aplicar imediatamente. Então, dessa forma, é muito eficiente, né? Agora, se você não, por exemplo, não está estudando para um exame, você não está fazendo um curso de writing, tem algo que você pode fazer? Sim, tem muita coisa que você pode fazer, né? Assim como você trabalhou com muita cópia, né, quando na sua infância, na escola, você também pode copiar textos, você pode reescrever textos. Você vai observar a estrutura, a ordem das palavras, ortografia, né? Você vai observar de forma mais aprofundada como as ideias foram colocadas ali, tá? Então tem vários níveis que você pode fazer de forma autônoma, né? Então, eu procuro fazer isso com os meus alunos, né, no meu curso. Inclusive eu chamo meu curso, por exemplo, de Meu Inglês Fluente. Por que eu chamo de meu, né? Eu coloquei essa coisa do meu. Porque, de fato, não é uma coisa que eu ensino. Eu não ensino o inglês. Eu ensino uma trajetória, eu mostro um caminho, né, onde você vai percorrer esse caminho, e ao percorrer esse caminho você vai ter esse tipo de experiência. Você vai ter contato com texto, você vai ter contato com áudio, você vai poder ouvir frases e repetir, né? Você pode até escrever, né? Então são experiências que você vai fazer, você vai passar por elas. E isso é muito diferente daquele contexto inicial que eu falei. Eu explico e a partir disso eu vou imaginar ou esperar que você entenda porque eu expliquei. Não, é diferente, eu vou explicar um caminho. O caminho eu vou explicar, a linguagem eu vou facilitar para você, para que você entenda e que você comece a ler e ouvir, por exemplo. Isso acontece, eu faço isso com os meus alunos, eu faço isso sim no meu curso, mas é um processo facilitador. Agora, o que vai garantir ali o seu aprendizado é quando você está naquele momento de ler, no momento de ouvir, no momento de ouvir e repetir, no momento de treinar se você entender o significado das frases. Não é isso que nós fazemos através de aplicativos, que também temos diversos atualmente, tá?
Então eu poderia dizer o seguinte, em um curso, né, principalmente em um curso online, poderia ser fácil criar ali uma bateria de exercícios, explicando, por exemplo, uma estrutura e colocando exercícios de revisão para você fazer. Isso seria bem tranquilo de fazer, bem fácil, né? Agora, um ponto que é complicado e que eu dependo, ou melhor, né, para que eu tenha sucesso, né, eu fale que o método que eu trabalho, né, ou ele funciona, né, ou que o aluno teve sucesso, por exemplo, depende do nível de implantação desses novos hábitos. Tá? Então não depende, enfim, somente da qualidade do material que está ali, se o áudio é bom, se o texto é um texto bom, se é interessante, etc. Nós temos que tomar isso, levar isso em consideração. Nós conseguimos implantar essa rotina, nós conseguimos implantar esse tipo de hábito, né? Inclusive, isso tem um outro ponto importante. Por exemplo, o meu curso, Meu Inglês Fluente, ele tem um curso organizado para você fazer no mínimo em 8 semanas. Ah, mas 8 semanas? Você não disse que não dá para aprender inglês, por exemplo, em 3 meses? Então, exatamente isso. 8 semanas para você entender esse comportamento, essa abordagem, para você entender o método e aprender ali uma forma de interagir com o idioma. Depois dessas 8 semanas, digamos que você conseguiu fazer tudo dentro de 8 semanas, né? 8 semanas seria o mínimo. Normalmente as pessoas fazem até um pouco mais de tempo. Cada um tem de fato o seu tempo, né? Depois daquilo ali, você precisa perpetuar aquele hábito que você desenvolveu, né? Ou melhor, até aquele conjunto de hábitos que você desenvolveu ao longo das 8 semanas de curso. Então, ele é um treinamento para você entender como deve ser o seu comportamento com relação ao inglês. E você aprende o uso de diversas ferramentas, né, para você fazer isso depois, de forma indefinida. E você tem que levar isso para a sua vida, né? E aí isso cai no outro ponto. Se você acredita que você vai fazer um curso e, por exemplo, formar em inglês e ter inglês para o resto da vida, também está errado. Né? Você vai perder o inglês se você não tiver um comportamento, tá? Então é isso. A maneira como eu trabalho é uma forma de tentar construir hábitos e hábitos que são favoráveis para o processo de aprendizagem. Depois que você constrói esses hábitos durante um período de tempo, aí você precisa manter. Se você não mantém, você perde e perde mesmo, esquece tudo mesmo, e aí você tem que voltar todo o processo, tá? Então, leve em consideração tudo isso, né? Só para resumir aqui, você tem que ir além dessa abordagem do estudo, né? De professor explica, você faz exercício de revisão, tá? Você precisa construir hábitos, né? Você precisa mudar os hábitos, e esses hábitos, eles têm assim, uma série de técnicas, ferramentas e etc. que você pode utilizar e que vão ser, digamos, os seus aliados no processo de aquisição do novo idioma, tá? Então, essa mentalidade é fundamental, e se você converter talvez todo o tempo que você já utiliza, né, que você investe estudando, fazendo exercício, você mudar de postura, pode ser que você, com o tempo que você já investe hoje, você já consiga mudar bastante, né? E, obviamente, se você aprende novas técnicas e consegue com essas técnicas mudar os seus hábitos, aí você vai trazer o lazer para o mundo do inglês, você vai comunicar com pessoas, conversar com pessoas, assistir, ler, tudo em inglês. E aí você transforma parte da sua vida em inglês, né? Parte da sua vida que é em português, ela vai ser em inglês. Então você precisa sim viver parte da sua vida em inglês. Senão o processo de aquisição, ele de fato não vai acontecer, tá? Então vamos lá, vamos aprofundar nisso agora. Como você pode ter uma noção melhor, né, desse processo que eu estou falando aqui? Eu vou convidar você para assistir aos vídeos da temporada do inglês, tá? Então, para você assistir aos vídeos da temporada do inglês, basta você clicar aqui na descrição do vídeo, vou deixar ele ali disponível, né? Isso se você estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook,
né? E se você estiver no Instagram, eu vou deixar esse link na minha bio, tá? Então, só para fechar aqui, né? Mude os seus hábitos, né? Obviamente é importante você saber como mudar, né? Você precisa substituir um hábito por outro hábito, né? E isso nós vamos ver ali com mais detalhes na temporada do inglês como funciona, tá bom? Bom, então eu espero que você tenha gostado dessa dica, né, de mentalidade, né, de mindset de hoje, e vejo você no próximo vídeo. Até lá!